A gente fala agora sobre uma forma de economizar na conta de luz. Painéis solares podem servir como mini geradores de energia para a CELP. A energia armazenada pelos painéis vem do sol e segue direto para a rede da companhia elétrica. Aí um contador mede o quanto de energia está sendo fornecida e o quanto está sendo consumida. No fim do mês, a conta de luz vem apenas com essa diferença, ou, se for o caso, com crédito para os meses seguintes. A repórter Daniele Fonseca foi conferir como funciona esse sistema e a gente vai pegar detalhes com ela. Ô Dani, tem muita gente usando esse tipo de fornecimento aqui no estado? Olha, Meire, é um esquema fantástico, né? Já pensou você poder fabricar a energia que você vai consumir? De acordo com a CELP, já são 32 pessoas, 32 clientes, na verdade, em Pernambuco, que têm esse sistema em casa, no condomínio e usam. E eles informaram também que outros 35 clientes já fizeram um pedido para ter esse tipo de serviço em casa. Vamos acompanhar a reportagem. No programa de computador, dá para ver os intervalos em que a energia é fabricada com mais intensidade. Depende do sol. As marcas em verde mostram que quando ele aparece mais forte, é maior a geração de energia elétrica. As fendas em branco se referem a momentos de chuva ou tempo nublado. O gráfico mede o desempenho do sistema de mini geração de energia instalado na cobertura deste apartamento. São 14 placas policristalinas que transformam irradiação solar em energia elétrica. O desejo de ter um desses em casa não foi só para economizar na conta de luz. Por uma forma de pensar da família, de um lado, redução de custos, onde nós buscamos desde instalar todas as lâmpadas de LED e de baixo consumo de energia, ar-condicionado, inverter. Então já há esse pensamento de redução de custos e também o pensamento ecológico, a preocupação real com o planeta, onde as termoelétricas elas geram emissões de carbono e agridem muito a natureza, e esse tipo de energia é uma energia limpa. Então nós ficamos muito felizes em fazer essa energia pura, limpa, ao mesmo tempo que estamos com uma redução de custos no orçamento familiar. Todo mês, o consumo médio de energia elétrica aqui no imóvel de seu Otávio é em torno de 400 kWh. O sistema que ele mandou instalar é capaz de produzir até 580 kWh, ou seja, ele produz mais do que consome. E essa diferença não é desperdiçada. Ele tem os equipamentos de proteção e de controle que ele vai para a rede. A rede ela é dinâmica, então nesse momento que ele gera e sai do medidor que vai para a rede, ele já está atendendo outro cliente. A energia consumida por outro cliente será transformada em crédito para o dono do sistema ou como abatimento no valor da conta de energia de outro imóvel que esteja no nome do proprietário. Qualquer consumidor que tenha interesse pode ter um desses em casa ou apartamento, desde que tenha espaço físico e que possa pagar os custos. O tempo de vida útil do sistema é de 25 anos. O contrato de uma empresa para fazer o projeto e a instalação custou R$20 mil para o dono do apartamento. Para poder instalar em casa vale a pena, mas o desembolso inicial impede que a maioria das pessoas tenham acesso ao sistema. Nós vamos pagar antecipadamente 5 anos das próximas contas, mas teremos um saldo de 20 anos sem pagar a conta de energia. Então, nessa conta aí na ponta do lápis, ela se torna viável. Essa fonte de energia é a que mais cresce no mundo. Olha só, gente, 30% aqui ao ano. Quem começou a usar a energia solar foram os alemães, né, mas quem lidera o mercado hoje são os chineses. E tem um detalhe interessante. De todos os países que mais investem nessa fonte de energia, nenhum tem mais sol do que o Brasil. E aí você viu na reportagem que o investimento ainda é alto, mas tem redução na conta de luz e o planeta ganha muito com essa iniciativa, porque a energia do sol é limpa, né? Não gera poluentes, se renova. Claro que em dias de chuva ou nublados, diminui a geração de energia, assim como no período da noite que não gera energia nenhuma, né? Mas afinal, como os benefícios podem chegar mais facilmente à casa do povo? É o que vamos saber agora com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Tiago Noronha, e com o superintendente da CELP, Luiz Jorge Lira Neto. Muito obrigada pela participação dos senhores. Bom dia, secretário. Bom dia, superintendente. Bom dia, Meire. A gente conferiu aí na reportagem de Daniele
que é preciso uma autorização, uma vistoria. Como é que a CELP faz esse tipo de trabalho em casa, condomínio, empresa? O pessoal que está interessado no sistema solar. Bem, é muito simples. Você acessa a página da empresa e baixa um formulário, faz a solicitação e aí vai ser analisada as condições dessa residência. Onde é que ela está situada, se a rede de distribuição atende a potência que vai ser gerada. Ninguém pode instalar um sistema de geração de energia solar por conta própria e sair funcionando. É preciso mesmo da autorização da CELP. Não há essa independência. Não, o órgão regulador estabelece que qualquer produção de energia, isso passa realmente por um processo técnico. Porque é interessante, nós vamos gerar energia. Essa energia está conectada com a rede da distribuidora. Então tem todo um processo de proteção dessa geração. Você imagine desligar a rede para fazer manutenção e alguém gera energia para esse local que deveria estar desligado. Então existem sistemas que protegem essa forma de geração. Bom, e a gente sabe que tem um custo, né? A gente viu na reportagem um exemplo de R$20 mil para a construção desse sistema, funcionamento, instalação, tudo de forma regular. Como é que o Estado pode ajudar aqueles interessados? Por exemplo, tem um programa muito interessante que é o PS Solar. Como é que ele funciona, secretário? Isso, Mary. O governo de Pernambuco tem uma série de programas para incentivar a geração, o uso de energia solar no estado e também a instalação de indústrias que produzem os equipamentos. No caso do PS Solar, é um programa que financia para pequenos e médios empreendedores a instalação das placas. E como é que a gente entende esse apoio? Existe um financiamento? Quais são os juros? O prazo para pagar? Isso. Existe um financiamento, esse financiamento ele é operado pela Agência de Fomento do Estado, a AGEFEP, com recursos do FNE, do Fundo de Investimento do Nordeste. É um financiamento que tem um prazo de até 8 anos para pagamento, com carência de até 6 meses. E os juros variam em torno de 6% a 7% ao ano. Bom, a gente acabou de veicular uma reportagem falando sobre o ajuste do governo do estado em relação a investimentos e também despesas. Isso afeta de alguma forma esse programa de geração de energia solar? Não, isso não afeta porque a AGEFEP, na verdade, captou esses recursos junto ao BNB. Os recursos já estão disponíveis e não vão sofrer nenhum tipo de contingenciamento. E quem são aquelas pessoas que podem ser selecionadas de acordo com esse programa? São pequenas microempresas, pequenas empresas, cooperativas, associadas de cooperativas rurais, né, essencialmente pequenos empreendimentos. Superintendente, como é que funciona exatamente, resumidamente, né, para o senhor explicar para a gente, a mini e a microgeração de energia solar? É pela capacidade de geração. A micro é até 100 kW e a mini de 100 a 1000. Então a gente pode dizer que uma casa ou um espaço que tenha, vamos dizer, 100 metros quadrados, 150 metros quadrados, ela funcionaria bem com uma micro ou com uma mini? Uma micro. Uma micro. Você ter uma ideia, assim, com 1 kW, já uma residência média já é suficiente. Nossa, interessante, porque a gente falou da não independência, né? Você, mesmo com o sistema de geração de energia solar, você precisa também ter o vínculo com a CELP. E você paga alguma coisa a CELP por mês? Não. Quando você gera energia, aquilo que é consumido for menos do que o seu consumo, fica internamente na sua residência. Se exceder, aí isso vai para a rede da distribuidora. E você pode usar como crédito, numa fatura futura, ou para outra residência que você tenha no estado. Mas é preciso pagar uma taxa mínima? Não. A CELP não paga. Uma pergunta que vale para os dois. Como é que as pessoas e as empresas, os condomínios, que tem muita gente interessada em baixar o custo da conta de luz, como é que essas pessoas podem baratear o custo dessa instalação? Porque a gente imagina que R$20 mil, uma base mínima, é bastante dinheiro para hoje em dia. E aí esses resultados só vêm ao longo do tempo, né? Existe, secretário e superintendente, alguma forma de diminuir esses custos? Uma forma é que, como o governo do estado está fazendo, né? Facilitando uma linha de crédito, porque são investimentos para longo prazo. O projeto são para 25 anos. E, segundo relatos, de 5 a 8 anos você começa a ter um retorno. Se não tiver esses incentivos, realmente só aqueles que desejam
está trazendo uma energia mais limpa para o nosso meio ambiente. A gente, inclusive, tem alguns exemplos aqui para citar para as pessoas, para saberem como é importante. A gente vai mostrar aqui. Tem um hotel em Jaboatão dos Guararapes, olha só, gente, que interessante. Esse hotel foi inaugurado em novembro de 2013 e já foi construído com um sistema de placas solares, né? A decisão foi tomada porque o projeto apontou economia de 30% na conta de luz. Então, o hotel gasta entre 10 e 12 mil reais por mês com energia elétrica, claro que é um grande empreendimento. Sem o sistema, gastaria entre 13 e 15 mil reais, uma economia média aí de 3 mil reais. São 16 placas, né, de captação de energia solar. Ela é usada especificamente para aquecer a água dos 36 chuveiros e para cada apartamento. Né? E para ter essa energia aí, entre outras coisas, chuveiro, aí quando você usa o secador de cabelo, por exemplo, a mulherada gosta muito nos hotéis, então tudo isso está puxando a energia solar. Só que tem essa questão de dias nublados, aí dias chuvosos, à noite. Então, como é que faz esse ajuste? Tem que puxar a energia da CELP também. Lógico. Tem uma diferença aqui entre a energia que é captada para aquecer a água e a energia para gerar. São dois sistemas diferentes. Um é fotovoltaico, que gera energia, o outro é calor. Tá? Então, provavelmente, o do hotel aí que ele mostrou é para calor. A geração de energia, ela vai beneficiar-se, né, dentro das condições da casa, do ambiente, também utilizando equipamentos mais eficientes. A gente sempre fala que a energia solar é uma energia limpa. E aí, qual é o interesse do Estado, secretário, em subsidiar, em incentivar esse tipo de geração? Como eu falei, o Estado tem interesse em estimular o uso de energias limpas, né, a geração no território do Estado e também a instalação de indústrias. Né? Já temos hoje um polo industrial importante na área de energia eólica, né, principalmente em Suape. Quem anda aí pelas BRs do estado deve ver muitas torres passando, muitas pás de hélices passando, né, para a instalação dos parques que estão sendo montados no interior do estado. E agora essa iniciativa mais forte em cima da energia solar tem também o objetivo de trazer as indústrias para se instalarem no estado. Isso, inclusive, é uma forma, como você perguntou, Meire, de baratear essa tecnologia para o pernambucano. Na hora em que você traz a indústria para cá, você produz mais barato e não precisa mais importar. Houve alguma parceria aí? Houve uma parceria com padarias, com panificadoras? Como essa é uma tecnologia nova e ainda relativamente cara, a gente procurou, num primeiro momento, focar num setor específico. Né? Então, o setor de padarias é um setor que usa intensivamente energia elétrica. A gente fez um convênio com o Sindicato da Indústria da Panificação e vem trabalhando de forma muito próxima a esse setor. Inclusive, os 2 primeiros contratos foram assinados com a AGFEP, agora domingo, com a presença do governador, no dia do panificador. Então, é a primeira experiência e agora a gente está começando a fazer o mesmo trabalho com outros setores. Pronto, o senhor falou agora há pouco da energia eólica, só para a gente resumir e também simplificar, a energia gerada pelos ventos, a gente vai falar no Bom Dia Pernambuco ao longo da semana sobre esse tipo de geração de energia. Agora, para a gente concluir, as pessoas que têm interesse de financiamento, como é que fazem para entrar em contato? É muito simples. Elas vão acessar o site www.energia.pe.gov.br. Elas vão, nesse site, abrir um formulário, vão preencher esse formulário. Esse formulário é enviado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Nós já temos um chamamento público em aberto para o cadastramento de empresas fornecedoras. A gente vai colocar o interessado, ele vai escolher uma dessas empresas, vai fazer o projeto e a negociação com a empresa e aí vai submeter esse projeto à AGFEP, que vai examinar o local e aprová-lo. Secretário, muito obrigada. A gente agradece também ao superintendente. A CELP é www.celp.com.br para baixar o formulário, né? Obrigada, um bom dia para os senhores. Obrigado, bom dia.